era funcionário da Câmara de Portela e na altura não havia praticamente licenciados nas câmaras. Ou se havia, estava na parte de economia, ou seja, em economistas, ou de direito, advogado, etc. E todas aquelas áreas do património, da cultura, eram animadores culturais, que geralmente eram pessoas que tinham o 9º ano, ou algo assim. E eu, na altura, por razões diversas, estava na Câmara de Portela e tinha a área do património. E nós era responsável pelo património cultural, pela etnografia, na altura isso nos anos 80 era muito focado na arqueologia. E nós em Portela tínhamos um património que estava a ser conhecido, tinha havido um conjunto de projetos de inventariação e havia um sítio em particular que nos chamava muita atenção, que era Vera Cruz. Não tanto pela igreja em si, mas pelo um culto e pelo exorcismo. E por uma razão de conhecer um pouco melhor, eu frequentei uns seminários aqui no Estado de Nova, orientados pelo professor José Espírito Santo. E lá conheci um professor da psiquiatria, da psicologia, que era o Garrucho Martins, que era professor do Instituto Piaget. E convidei-o para ir lá, porque ele trabalhava sobre mediadores e eu queria ser, com franqueza, arqueólogo. Quando eu lá estivemos lá 2 ou 3 dias, ele no fim disse-me assim, você não devia ir para as arqueologias, devia ir para a antropologia, pois que tem. E eu não fazia ideia sequer do que ele estava a falar e combinámos um encontro aqui no Isqueté, porque ele aconselhou-me uma série de livros para serem comprados aqui, eu vim cá, comprei-os e na altura conheci o professor Iturra. Teve uma conversa, mas aquilo ficou por ali, depois eu na altura eu não tinha a escolaridade mínima, escolaridade para poder concorrer, fiz um ad hoc. E quando, no momento, depois da prova de português, quando estava a fazer aquelas, no fundo, para escolher, tinha a arqueologia e a antropologia, assim, pensei, se o Garrucho Martins acha que isto aqui é interessante, olha, vou para a antropologia. E foi aí, estamos a falar, volta de 89, 90, que eu ouvi falar no Convênio do Isqueté, era um edifício um pouco mais pequeno do que é hoje, e depois tive cá a fazer antropologia. O balanço que faço foi um tempo extraordinário, que foi muito importante, não no imediato das coisas que eu fui fazendo até meados até os princípios deste século, mas que nos últimos 15 anos eu acho que foi muito importante quando comecei a trabalhar sobre património material. A formação que eu tive no Isqueté, e a gente na altura até brincava muito, era comparado com outros cursos que havia, era uma formação muito densa e que nos preparava muito bem. Eu lembro-me que não havia um investimento grande, ou pelo menos um incentivo para fazermos trabalho de terreno, havia uma preocupação teórica, havia uma base da sociologia forte, uma presença da história. E nós até brincávamos, muitas vezes, quando encontrávamos colegas que estavam a fazer curso, o mesmo curso noutras universidades ou noutros lugares, aqui podíamos ler menos, mas líamos os livros, enquanto noutros liam capítulos e noutras páginas. Eu lembro que isso era uma grande diferença quando conversávamos. Nós não conversávamos sobre os capítulos, conversávamos pelo livro inteiro, que é ainda hoje uma prática que me ficou muito, de ler o livro todo e não ler apenas um capítulo. Eu penso que... E depois houve cadeiras que me foram depois muito importantes no futuro. E ainda hoje, as considero muito importantes, questões de metodologia, de histórias de vida, um pouco da etnografia portuguesa, as aulas do professor Valverde, gente que marcou muito. Hoje, aquilo que faço é muito devedor dos anos que aqui passei. Trabalhei um pouco sobre inventários de património e a partir finais dos anos 90, volta de 2000, comecei a trabalhar numa área do património que hoje está muito na moda, mas que há uns anos não era muito reconhecida, que é o património material.
Trabalhei em alguns dossiês, um conjunto de dossiês, uns que tiveram a sorte de serem inscritos pela Unesco, esse era muito, ainda hoje é muito o objetivo, é inscrever manifestações na Unesco com Património Mundial. Participei na candidatura do Fado, na Comissão Executiva, estive a trabalhar sobre, digamos, o surgimento, a emergência do Fado na cidade. E aí confesso que as aulas de História Contemporânea com a professora Fátima Sá foram muito importantes. O entendimento, ou seja, o que eu tive que fazer foi, no fundo, entender a cidade do século XIX. As questões ao nível do político, ao nível da questão social, económica, etc. E, de facto, as aulas da professora Fátima Sá foram muito importantes e a própria relação com a professora Fátima Sá foram muito importantes. Trabalhei na candidatura do Fado, que foi inscrito em 2011, se não me engano. Trabalhei na candidatura do Canto Alentejano, que foi inscrito em 2014. Estou a falar daquelas que foram inscritas. Trabalhei na candidatura do Fabrício dos Calhos, fiz parte, e ultimamente fiz parte também de uma candidatura em Cabo Verde, representando o Estado português, foi a inscrição da Morna. E neste momento estou a trabalhar em 2 ou 3 processos, um dos quais que me agrada muito, que é sobre a inscrição da construção naval em Madeira a partir de Vila do Conde. Não é porque alguma coisa vai surgir de novo, mas porque, para mim, estes dossiês têm também uma parte, se eu quiser, se podemos chamar política. E aquilo que me interessa muito nesta candidatura é metade da frota pesqueira portuguesa, ou seja, estamos a falar um total de cerca de 400 barcos, onde metade é em Madeira e todos eles são, digamos, a sua conservação é feita em Vila do Conde. E aquilo que, no fundo, estamos a trabalhar é criar um programa para que aquele saber, o saber quer, digamos, manual de construção, quer algo que está para trás, que é a sala de risco, que é muito interessante, possa ter continuidade. Porque dentro da política europeia tem vindo a ser desenvolvido, houve um grande debate, não só da frota portuguesa no geral, mas em particular da construção em madeira. Neste momento em Portugal, o que existe de construção em madeira e de conservação é muito pouco, e os maiores estaleiros estão em Vila do Conde. Durante todos os anos, centenas de barcos têm que ir a Vila do Conde serem recuperados, embora já não se faça um barco, uma traineira, com 20, 30 metros há mais de 20 anos. Os estaleiros de Vila do Conde são importantíssimos na economia, na pesca em Portugal. A formação aqui no ISCTE, para a construção desses dossiês, foi muito importante. E falo da formação durante a licenciatura. Acho que, embora nada tivesse a ver com património material, nem com aquilo que nós chamamos de património, o suporte antropológico, nomeadamente questões éticas, questões de posicionamento da antropologia, porque no fundo, se calhar faço a chamada antropologia da encomenda, não é? Eu trabalho sobre a encomenda para projetos. E há um conjunto de questões, conjunto de posicionamento que eu acho que fomos treinados aqui no ISCTE, que foram para mim, pelo menos naquilo que é a minha participação nesses dossiês importantes, que é questões de ética, questões importantes. Hoje, muitas vezes, a antropologia parece que está na barricada. E eu acho que a antropologia é muito uma posição ética e política, no fundo, no sentido mais vasto. E eu acho que nesses 4 anos, esse foi muitas vezes, até porque atravessámos aqui algum evento estudantis, da luta contra as propinas, etc., do qual nós aqui no ISCTE estávamos muito presentes, até quase ali no cerco à Assembleia, mas havia coisas que tinham depois uma outra forma de estar. E isso eu acho que a formação do ISCTE foi importante.